A gente já viu conceitos gerais de qualidade, uma forma de medir qualidade aplicar medição de software, então vamos agora entrar numa parte mais específica, que são exemplos de métricas de software. Eu vou focar em métrica de produto, tem métrica de produto, métrica de processo. Vou exemplificar só métrica de produto, que é uma parte que me interessa mais e também não daria para cobrir tudo aqui na aula, então eu vou entrar um pouco mais em detalhes de métrica de produto. Mesmo as métricas de produto, elas podem quantificar diferentes atributos internos. A gente já viu, por exemplo, modelos de qualidade, onde você quantifica atributos internos para estimar os atributos externos de qualidade. Então você pode quantificar vários atributos internos, por exemplo, você pode quantificar o tamanho, linha de código, número de classe, número de arquivos, número de métodos, número de parâmetros dos métodos, tudo isso tem a ver com tamanho. Ou você pode quantificar acoplamento, que é, por exemplo, quantos clientes tem essa classe. Então tem 10 classes que usam essa classe. Então essa classe aqui é altamente acoplada porque ela tem 10 clientes. Ou ela é cliente de outras 10 classes. Então seria o contrário aí, também indica acoplamento, esse relacionamento entre as classes ou entre os componentes, para usar um termo mais genérico, pode ser componentes arquiteturais, pode ser acoplamento, dependência entre casos de uso, por exemplo, um caso de uso que depende de um outro caso de uso, dependência tipo extensão e inclusão, que são relacionamentos típicos de casos de uso. Então isso tudo tem a ver com acoplamento. Ou coesão, que é olhando para uma classe, as coisas que estão ali dentro, faz sentido que esteja ali. Então a coesão de um componente é se o conteúdo está coeso. O que tem ali dentro é realmente para estar ali dentro. Não tem nada ali que deveria ser retirado e nem está faltando coisa. Isso tem a ver com coesão, que são 3 atributos de qualidade típicos da engenharia de software: tamanho, acoplamento e coesão. Tem outros, por isso eu coloquei o etc., mas vamos focar nesses 3 aqui, que são 3 bem recorrentes na literatura de engenharia de software. Além disso, desses atributos, tem várias formas de você coletar esses atributos. Principalmente se você pensar em dois tipos principais de métricas, que são as métricas estáticas e as métricas dinâmicas. Qual que é a diferença em poucas palavras? Métricas dinâmicas são aquelas que você coleta enquanto o software está em execução. Por exemplo, tempo de resposta. Você executa o software, pede para fazer um conjunto de tarefas e mede qual que é o tempo de resposta para essas tarefas. Então, são métricas dinâmicas. E tem as métricas estáticas, que você não precisa rodar o software para coletar. Por exemplo, contar o número de linha de código do software. Você não precisa executar o software, simplesmente passa um analisador estático que vai contar quantas linhas tem ali e te dizer qual que é o número de linha de código, qual que é o número de parâmetros, por exemplo. Tanto métricas estáticas quanto métricas dinâmicas são importantes, cada um tem a sua importância. Por exemplo, métricas dinâmicas te ajudam a avaliar coisas do tipo eficiência, confiabilidade. Você roda o software e vê quanto tempo que ele resposta, o tempo de resposta, a eficiência dele, a confiabilidade, se você não consegue encontrar nenhuma brecha de que os dados estão sendo vazados. Então, você consegue isso com métricas dinâmicas, tipicamente. Enquanto com métricas estáticas, você consegue avaliar outras coisas, como, por exemplo, a facilidade de manutenção. Então, se o código é muito grande, a tendência é ser difícil de manutenção. Você tem muitos desvios, aqueles if, while, for, que é a complexidade ciclomática, a tendência é ser difícil de manutenção. Então, isso você consegue avaliar com métricas estáticas, não precisa executar, porque não depende do comportamento do software, depende mais da estrutura do código, da parte estática do seu software. Na aula de hoje eu vou falar só sobre métricas estáticas, vou chamar de métricas estáticas tradicionais, nesse caso aqui tradicionais porque não necessariamente tem a ver com orientação a objeto, são métricas que existem na literatura de engenharia de software, mesmo antes da orientação a objeto, e você pode aplicar em qualquer paradigma, basicamente. Pelo menos que seja uma programação estruturada. Eu acho que fica difícil você aplicar algum desses conceitos em programação que não seja estruturada, mas a partir do momento que você está programando de forma estruturada, linguagem mais alto nível, você pode aplicar esses conceitos. Vamos ver 5 exemplos aqui. O chamado fan-in, fan-out, na verdade são 2 métricas que são parecidas: tamanho do código, complexidade ciclomática, tamanho do vocabulário e profundidade de alinhamento. Então tem 1 ou 2 slides para cada um aqui para explicar esses conceitos. Vamos começar com o conceito de fan-in e fan-out, que tem a ver com acoplamento. Então, o que é o fan-in? É quantos clientes eu tenho um módulo. Então, define, como está no slide, quanto o número de funções que chamam uma determinada função. Então, note que ele usa o termo função, você pode traduzir para método, você pode traduzir para classe, pode traduzir para procedimento. Então, depende da linguagem, da tecnologia que você usa para programação. Você pode até chamar de arquivo, se você está programando uma linguagem que não é orientada a objeto.
Então a ideia é você contar quantas funções, quantos elementos que chamam uma determinada função. Em outras palavras, o funny é quantos clientes o meu módulo tem, quantas pessoas dependem do meu módulo aqui. Pensar em orientação objeto que é mais fácil, eu tenho uma determinada classe, por exemplo, a classe impressora. Quantas pessoas dependem dessa classe impressora? Isso é um funny da classe impressora, quantos clientes tem aquela classe. Posso ser o funny de uma classe, pode ser o funny de um método. O método é cadastrar aluno. Quantas pessoas chamam esse método cadastrar aluno? Isso é o funny do método cadastrar aluno. Se você tem um alto funny, você tem uma alta probabilidade de impacto da mudança. Você muda aquela função, por exemplo, cadastrar aluno, você pode ter que atualizar vários clientes. Então, se tem vários clientes, quando você muda a funcionalidade tem um funny alto, tem muitos clientes, você pode ter vários lugares para atualizar. Então, pode ter uma propagação de mudanças grande. Então, isso que é a importância de você medir funny, seria você quantificar qual é o impacto da sua mudança naquele módulo, porque se tem muito cliente, o impacto vai ser maior. O fanout ultramétrico é o contrário do funny. Então, se o funny conta quantos clientes uma função tem, o fanout conta, eu sou cliente de quantas funções. Então, conta o número de funções chamadas pela função. Então, o fanout da classe impressora, por exemplo, impressora chama quantas outras classes. O fanout do método cadastrar aluno, o método cadastrar aluno chama quantos outros métodos. Então, o fanout é o seu cliente e quantas funções. De novo, uso o termo função aqui para ser bem genérico. Pode ser em orientação objeto, conceito de classe, de método, de atributo. Pode ser em outro paradigma, onde você pode traduzir isso para procedimentos e funções numa programação tipo Pascal. Pode ser número de arquivos numa programação do tipo PHP ou qualquer outra que não necessariamente é orientação objeto. No caso do fanout, se você tem valor alto, quer dizer que você tem uma tendência a ter uma grande complexidade. Se você é cliente de várias funções, quer dizer que você usa coisas de várias funções. Se você usa coisas que vêm de vários lugares, a tendência é você ser bem complexo. Então é um indicativo de complexidade. Quanto maior o fanout, maior é a complexidade no geral. Nem sempre, mas normalmente é um indicativo de complexidade. Enquanto o funny é um indicativo de propagação de mudança, o fanout é um indicativo de complexidade. Outras duas métricas aí, tamanho, mais fácil de entender, mais comum de se usar. As empresas muitas vezes medem tamanho porque é fácil de medir e fácil de entender também. Então, por exemplo, contar o número de linha de código, uma métrica de tamanho. Contar o número de arquivos, uma métrica de tamanho. Contar o número de classes, métrica de tamanho. Número de métodos por classe, métricas de tamanho. Então, métricas de tamanho têm se mostrado bem úteis, bem confiáveis e são as mais usadas no geral. E quando você mede o tamanho, que você está estimando, por exemplo, é a complexidade. Quanto maior, a tendência é ser mais complexa. Se uma classe é muito grande, a tendência é que ela seja complexa e difícil de manter, por exemplo. Difícil de entender e difícil de manter. Então é fácil entender o conceito de tamanho. Um outro conceito de complexidade ciclomática é, tudo bem, é grande, mas é complexo, então tem uma métrica mais específica que conta os desvios. Na verdade, a métrica foi proposta considerando quais são os caminhos que o código pode percorrer. Quantos caminhos que o código pode percorrer é a complexidade daquele sistema. Agora, na prática, o que considera são os desvios, os ifs, os while, os for, os do while, os switch, porque cada vez que aparecem as construções no seu código é um novo caminho. Então, se tem um if aqui, eu posso passar pelo then ou pelo else. Se tem um for, eu posso entrar no for ou posso pular o for, já executou todas as vezes. Se tem um do while, eu posso ir pelo do, repetir o do várias vezes, ou eu posso não repetir e sair do while. O while é a mesma coisa. Switch case é a mesma coisa. Tem vários cases ali onde tem vários caminhos possíveis. Então, na prática, essa métrica conta esses desvios que tem no seu código, porque isso introduz complexidade. Se você tem um código mais linear, é fácil você ler e entender. Se você tem um código cheio de ifs, while alinhados, a tendência é ficar mais difícil de entender e o código ser mais complexo. Então, a métrica mede nesse sentido de que às vezes o código pode ser pequeno, mas ser complexo porque tem muitos desvios ali que dificultam o entendimento. Então, está associada à facilidade de compreensão e, por sua vez, está associada à facilidade de manutenção. Duas últimas métricas clássicas aí que não tem muito a ver com orientação a objetos, são métricas mais gerais.
por exemplo, tamanho do vocabulário, a ideia é de você usar identificadores únicos, não ficar repetindo o mesmo identificador. Então, quanto o número de identificadores, quanto mais identificadores diferentes você tiver, melhor. Então, essa é uma métrica que quanto maior, melhor. Ela é um pouco oposto das outras, quanto maior, pior. Nesse caso, o tamanho do vocabulário, quanto maior, melhor. Quer dizer que você está usando um nome mais sugestivo. Em vez de você chamar temp e todas as variáveis temporais do seu sistema, chamar os seus contadores todos de IJK, você coloca nomes mais sugestivos e com isso você vai ter um código mais expressivo. Então, a ideia geral é essa. Quanto mais identificadores diferentes você usar no seu código, mais expressivo é o seu código. Está usando identificadores mais específicos para aquele caso e não simplesmente identificadores genéricos do tipo IJK para contar, do tipo temp, etc. Uma letra só. Então, mais identificadores significa mais identificadores bons com nomes significativos. Última métrica aqui, profundidade de alinhamento. É parecido um pouco com a complexidade ciclomática, né? A ideia de que só o tamanho não é suficiente para indicar complexidade. Você pode ter um código mais simples, onde tem vários comandos de atribuição e associação e chamada de métodos fácil de entender. E você pode ter um código mais alinhado, onde tem estruturas dentro de estruturas. Então, esse alinhamento aí conta, às vezes, que você alinha o seu código. Coloca um if dentro de outro if, um while dentro de um for, um while dentro de um if, começa a alinhar construções e isso torna o seu código mais difícil. Então, essa métrica profundidade de alinhamento é nesse sentido, que se você tem um código mais flat, mais básico, você não tem um código muito difícil de entender. Se você tem um código mais alinhado, você tem um código mais difícil de entender, geralmente. As estruturas alinhadas adicionam complexidade, ficam mais difíceis de entender, ficam mais difíceis de fazer manutenção. Essas métricas também estão explicadas no capítulo 24 do livro, tem uma tabela, as métricas de software tradicionais, está na seção 24.4, mas especificamente tem uma tabela que lista essas métricas e explica essas métricas.